Olá, tudo bem? Eu sou Luan Matheus, tenho 30 anos e atualmente eu trabalho como UX Designer na Accurate. Hoje eu vou contar um pouquinho aqui para vocês quando eu comecei a minha jornada como designer, quais foram as dificuldades que eu enfrentei durante essa caminhada. Bom, eu comecei com 15 anos a trabalhar como designer gráfico e eu comecei a trabalhar porque eu gostava de olhar as listas telefônicas que tinha aqui na minha cidade e as páginas coloridas me chamavam a atenção. E aí uma certa vez eu ganhei um curso, na verdade ganhei uma bolsa para pagar um pouco mais barato, um curso de microlins de design gráfico. E eu sempre quis, na verdade, trampar, porque eu sempre tive vontade de ajudar minha família em casa, porque eu era uma criança que tinha desejos, vontade de comprar as coisas, porém a minha mãe não tinha condição de me dar. Eu fui criado sem meu pai e nessa época, com 15 anos, eu tinha um padrasto. Só que as coisas em casa não eram muito fáceis, eram difíceis. A minha mãe, ela sempre me criou trabalhando como empregada doméstica. E naquele período, lá atrás, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, trabalhar como empregada doméstica não tem essa facilidade que tem hoje, não tinha essa facilidade que tem hoje de que uma empregada doméstica tem que ser registrada, tem que ter um salário mínimo. Não, era muito mais difícil. Era, tratado como uma pessoa que, é a empregada da casa. Ela fazia tudo. Ela limpava a casa, ela passava roupa. Hoje é tudo separado, né? Graças a Deus. Tem a pessoa que só passa, tem uma pessoa que só limpa a casa, tem só a babá. A minha mãe, na época dela, fazia tudo. Ela era babá, era, como se fosse a escrava da casa, onde tinha que fazer tudo para ganhar um valor ainda baixo. Então, a gente passou por esse momento, por esse período difícil. E com 15 anos, apesar de estar um pouquinho mais fácil, mas ainda estava difícil, eu via das dificuldades que a gente enfrentava dentro de casa para poder comprar as coisas. E eu, como criança, eu tinha muita vontade de ter as coisas. Então, desde cedo, desde muito novo, eu queria trabalhar para poder ajudar dentro de casa, para poder comprar essas coisas que eu tinha vontade. Além disso, eu vi no design algo que me chamou a atenção. Eu vi as páginas coloridas, como eu falei, da lista telefônica, e aquilo me chamava a atenção. Eu falei, poxa, eu quero aprender a fazer isso. E aí, por eu ter ganhado um curso, uma bolsa da Microlins, para pagar um pouco mais barato, o meu avô conseguiu pagar essa bolsa para mim durante um tempo, para que eu pudesse estudar. E aí, eu estudando, eu consegui uma vaga numa agência de publicidade aqui da minha cidade. E aí, eu comecei a trampar. Porém, eu comecei ganhando muito pouco. O salário era, na época, meio salário mínimo da época, isso lá em 2005. E aí, nesse período que eu comecei a trabalhar com 15 anos, o meu padrasto largou da minha mãe. E aí só ficou eu e minha mãe morando na casa. E aí eu tive que ajudar dentro de casa também, além de eu querer as minhas coisas, comprar minhas coisas, eu tinha que ajudar pra gente não estar passando fome. Porque a minha mãe, ela é doente, ela tem uma enfermidade que não tem cura, ela tem uma doença que chama doença do Crohn, e essa doença não tem cura. Na época a gente nem sabia que ela tinha essa doença, mas ela já tinha e estava passando por vários tratamentos para tentar descobrir. Na época ainda era uma doença nova, não sabia o que era de fato, ela ia em vários médicos sem descobrir o que ela tinha, sempre passando mal. E então ela não podia trabalhar por causa dessa enfermidade que ela tem. Então eu tinha que trabalhar, eu tive que trabalhar para poder dar esse sustento para dentro de casa, para poder auxiliar a minha mãe dentro de casa. Então juntou a vontade que eu tinha de realmente trabalhar para comprar minhas coisas com a necessidade de eu ter que trabalhar muito novo para poder estar comprando essas coisas. Foi um período que eu olho para trás e foi difícil, mas eu agradeço porque me forjou a ser quem eu sou hoje. E por que eu falo que foi difícil? Porque eu estudava no período da manhã. E aí, para eu poder continuar com esse trabalho que eu arrumei na agência, o dono da agência precisava que eu estaria lá o período integral. E eu tive que começar a estudar na parte da noite. Mas quem estuda à noite em escola pública, ensino médio, sabe que o ensino é bem precário, entendeu? A escola pública é bem precária, a educação, o ensino. E aí foi engraçado porque eu estudei meio período, em 2005 eu estava no primeiro ano do colegial, do ensino médio, e aí eu estudei meio ano na parte da manhã e meio ano na parte da noite, que foi quando eu comecei a trampar, que eu arrumei o emprego na agência. E aí foi engraçado, uma curiosidade aqui, porque na parte da noite eu não fazia nada. Mas por que eu não fazia nada? Porque eu já tinha feito todas que era uma apostila, e eu levei a apostila que eu estudava de manhã para a noite, que era a mesma apostila, só que eles estavam muito atrasados.
O período da manhã estava muito adiantado nas matérias, então tudo que o professor passava no período da noite eu já tinha feito. Eu já tinha feito as lições da apostila, então eu ia para a escola e ficava lá sem fazer praticamente nada, só assistindo a aula e revendo aquilo que eu já tinha feito. Então eu não avançava com os estudos. Então o período da noite, para quem estuda no ensino médio, agora por causa da questão da quarentena, tipo, deve estar horrível esse lance de estudar assim, né? Então o ensino é muito ruim. Então eu acredito que isso possa ter me atrapalhado em questão do meu desempenho, daquilo que eu poderia estar aprendendo mais, porque eu tive que trabalhar, eu tive que trabalhar integral para poder ajudar dentro de casa, para poder ter o sustento dentro de casa, e isso eu tive que estudar menos, porque à noite o ensino é mais precário do que de manhã. Já é escola pública e ainda de noite é pior ainda, cara, era muito zoado. Mas enfim... tudo isso me fez forjar, me fez aprender muita coisa. E então eu comecei, né, a trabalhar como designer gráfico e ao mesmo tempo já estava pegando algumas páginas na internet, fazendo alguns HTMLs, desenvolvendo algumas páginas para aprender essa parte web. Então, em paralelo ao designer gráfico, eu já fui aprendendo a parte web de criar produtos digitais. E foi interessante porque... mais ou menos depois de que eu estava trabalhando, assim, entre 2006 e 2007, eu comprei meu primeiro PC. E aí, só que para comprar meu primeiro PC, olha o rolê que eu tive que fazer. Sempre trabalhando como designer gráfico nessa agência, eu fazia vários freelas em paralelo a isso. E eu comecei a trabalhar de garçom. Então eu trabalhava de segunda a sábado, sábado até meio-dia na agência, e depois sábado à noite e domingo à noite eu trabalhava de garçom. E aí, com esse trampo de garçom, eu pegava essa grana do trampo de garçom e consegui comprar um PC que eu parcelei em 18 vezes, cara. Cara, pra mim foi um orgulho meu, porque eu consegui comprar meu primeiro computador. Claro que não era o super potente da época, mas foi um computador que coube no meu orçamento, nas parcelas que eu consegui pagar. E uma curiosidade sobre essa compra que eu fiz é que eu usei uma folha, eu usei as 18 folhas de um talão de cheque de uma amiga da minha mãe. E o mais engraçado também dessa história é que não tinha fundo os cheques dela, né? Ela não tinha fundo no banco para poder passar esse cheque. E aí a gente combinou com o cara lá da loja, ele foi super gente boa também, o cara da loja, que todo mês eu ia lá, levava a grana para ele me devolvia a folha e ficava com o dinheiro da parcela do computador. Então eu parcelei um PC em 18 vezes, quase foi todas as folhas do talão de cheque, que vinha 20, né, folhas de cheque. Foi às 18 lá, a mulher emprestou tudo. Aí todo mês eu pegava a folha de volta, pagava o cara e devolvia a folha para ela. Foi todo esse sacrifício para eu conseguir comprar meu primeiro PC. E aí com esse primeiro PC eu comecei a fazer também, além de trabalhar de garçom e trabalhar na agência, eu fazia alguns bicos de escrita, de digitação para uma professora minha de biologia da escola. Ela tinha alguns trabalhos que ela queria passar, né, para os alunos na escola, e ela precisava sempre de alguém para editar. E aí eu colei nela e ela passava para mim os trabalhos e eu tirava uma grana também. Então eu trabalhava de garçom de final de semana, de sábado e domingo à noite, e de segunda a sábado até o meio-dia na agência. Tudo isso para quê? Para eu poder pagar meu PC e ajudar dentro de casa, para ter um suporte dentro de casa, porque era só eu e minha mãe não poderia estar trabalhando. Então, essa foi uma das dificuldades que eu enfrentei pela questão da desigualdade social que a gente tem no nosso país. Talvez eu poderia ter aprendido mais, ter sofrido menos e ter avançado mais. Porém, isso não me fez com que eu não corresse atrás. Pelo contrário, me deu força, me deu gás, me deu ânimo para correr atrás e conquistar as coisas. E ir buscando para poder chegar e conquistar meu lugar ao sol. Só que como eu tô falando para vocês, tô comentando aqui, cara, tem essas dificuldades, existe essa desigualdade. E isso eu tô falando, agora eu fico imaginando outras pessoas que enfrentam esse mesmo problema, essas mesmas dificuldades, que poderiam ir mais longe, avançar mais. Porque, como eu falei, querendo ou não, eu tive que estudar à noite, eu tive que pegar muito do meu tempo e deixar, ao invés de só estudar, para trampar, para poder gerar renda, para poder gerar uma grana que pudesse dar o sustento para dentro de casa, para minha família, por causa de todos esses problemas que aconteceu, por causa dessa desigualdade social que tem no nosso país, que tem em vários lugares. Só que, como eu falei, isso não me desanimou, isso me fez, na verdade, me deu gás para poder continuar.
Sem contar a questão do preconceito racial. E eu já sofri um preconceito uma vez, que na verdade nem fui eu que observei esse preconceito que eu tive, foi um amigo meu, foi na Campus Party de 2010. Eu lembro até hoje, eu estava junto na fila, assim, com o meu amigo, né? E a gente, para passar de um lugar para o outro, a gente leva os nossos notebooks, né? E a gente dorme lá na Campus Party, para quem não conhece, é um acampamento tecnológico bem legal que tem. E aí, para você ir para um lugar para o outro, quando você sai com seu notebook tem uma etiqueta. Então, tem um guarda para poder verificar se esse notebook é seu mesmo, junto com o seu crachá. E aí, eu e o meu amigo tava na fila, assim, pra gente passar para um outro lado, né, do acampamento, e com a mochila. E ele tava na minha frente, assim, aí ele passou, né, pelo guarda, o guarda não revistou ele, mas o guarda me parou. Me parou na hora, assim, revistou minhas coisas e eu nem percebi. Pra mim tava sendo normal essa revista e tal. E aí eu fui com ele assim e ele olhou pra mim e falou: Luan, cara, você não percebeu o que aconteceu? Eu falei: cara, o que aconteceu? Eu não percebi. Ele falou: você acabou de sofrer um preconceito, cara. O cara parou você e não me parou, entendeu? É que ele é branco, esse meu amigo, e eu sou negro. E aí, tipo, eu falei: nossa, cara, eu nem percebi isso porque eu nem ligo pra essas coisas, sabe? Essas coisas não me atingem. E eu acho que essas coisas não me atingem pelo fato de eu já ter passado por tantas coisas, tantas dificuldades, tantas desigualdades, que às vezes a gente acaba calejando essas coisas, mas não é porque a gente caleja que isso não existe. Isso existe e tá o tempo todo aí. Eu fico imaginando o quanto é difícil para outras pessoas também estar conseguindo um lugar para trampar, sabe? Por causa dessa questão da desigualdade social, por essa questão de ser negro, sabe? O tanto de preconceito que isso acontece. Como eu falei, eu não ligo, eu não tô nem aí quando alguém é racista comigo, como aconteceu nesse caso da Campus Party, eu nem percebi, foi um amigo meu branco que percebeu e comentou comigo. E cara, pra mim é de boa, eu não ligo, mas acontece o tempo todo, cara. Eu vejo muitas coisas acontecendo, sabe? E as pessoas não estão nem aí, tem muita empresa que nem liga pra esse tipo de coisa, esse tipo de situação. A gente vê muitas das vezes outdoors. Eu já observei isso, tem vários outdoors assim, às vezes daquelas pessoas que passam em universidade para ser médico, e você vê uma porrada de gente branca. E aí você fala assim: meu, será que realmente não tem nenhum negro bom e capaz para poder passar assim na medicina, para colocar lá naquele outdoor dessas pessoas que passam em medicina? Será que realmente não tem nenhum negro bom, sabe? Tipo, realmente será? Ou será que é um preconceito que tá aí estampado na nossa cara e às vezes a gente nem percebeu? A dificuldade de você conseguir um trampo por causa da desigualdade é muito grande, cara. Como eu falei, eu tive que trampar em vários trampos paralelo ao design para poder conseguir até mesmo estudar mais sobre design, para tirar a grana de outro lugar, investir no design, para eu poder avançar, para poder conseguir hoje estar num trampo legal. Depois de quantos anos? Fazem 15 anos que eu tô nessa caminhada, entendeu? Então a desigualdade social existe e ela faz com que, por mais que eu tenha chego aqui, talvez se eu não tivesse tido essa desigualdade social lá atrás, eu teria chegado aqui muito mais rápido, entendeu? Por quê? Porque você tem menos carga nas suas costas, você tem menos responsabilidade para poder estar conseguindo avançar. Você não tem que se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Será que você vai dar conta de pagar sua água, sua energia? Será que outra curiosidade aqui, quando eu comprei esse meu primeiro computador, eu não tinha como eu pagar a internet, porque ou eu pagava a prestação do meu computador ou eu pagava a internet. Então não tinha internet. Eu fiquei tipo o tempo todo aí, esses 18 meses praticamente pagando o computador sem ter internet, porque ou eu pagava o computador ou eu pagava a internet. Então não tinha acesso à internet. E outra curiosidade, eu estudava. De que forma? Eu salvava muitos blogs falando sobre essa questão de como criar site, de design. Eu salvava os blogs lá com Ctrl S, né, no disquete, e levava para casa os tutoriais e ficava lendo e fazendo para eu poder estudar. Foi uma das formas que eu achei para estar estudando, porque eu não tinha internet para fazer pesquisa em casa. Então todas essas dificuldades faz com que você fique um pouco mais para trás nessa corrida, digamos, né, de poder conseguir um trampo melhor, de aprender de forma mais fácil. São dificuldades que existe, que acontecem, entendeu? E que muitas das vezes as pessoas acham que isso é mentira, que isso é besteira, que isso não existe. Cara, existe. Existe essa desigualdade social, existe preconceito racial,
Mas a gente está aí, a gente está lutando cada dia mais para poder tirar isso, para poder fazer isso cair por terra. Hoje eu trabalho numa empresa que olha para isso, sabe? É muito bacana lá, tem diversidade na nossa empresa lá. Que bacana. O nosso time de designer hoje, eu sou o único homem, tem várias mulheres trabalhando, tem mulheres na liderança, então isso é muito legal, sabe? Mas tem empresas que não olham para isso e tem empresas que não dão atenção para isso. Que pena, entendeu? Que pena. Porque a gente tem que ficar lutando o tempo todo, demonstrando o nosso valor como negro, que a gente é bom, demonstrando o nosso valor e correndo atrás contra essa desigualdade social que existe, para a gente poder ter o nosso lugar ao sol. E como eu falei, muitas pessoas, e o mais louco, né? Tem muitas pessoas que às vezes têm todas essas facilidades e não correm atrás. E graças a Deus eu enxerguei nessas dificuldades, foi o meu combustível para eu poder correr atrás e chegar onde eu cheguei. Eu quis contar um pouquinho dessa história aqui para vocês como uma inspiração e como uma reflexão para que a gente possa pensar sobre essa questão da desigualdade, que ela existe, ela é real, mas que muitas pessoas superam essas desigualdades e correm atrás, assim como eu consegui superar essa desigualdade e correr atrás, e hoje tá legal, hoje tá bacana, mas foram 15 anos, tá ligado? Demora, e às vezes as pessoas que não têm essa desigualdade social chegam muito mais rápido, entendeu? Então vamos começar a refletir um pouco mais sobre isso e espero que essa reflexão possa ter te atingido aí de alguma forma, faça você pensar. E isso foi um pouquinho da minha história, da minha jornada, da minha caminhada e um pouquinho da dificuldade que eu tive para poder chegar até aqui. Mas é possível a gente chegar, é possível a gente vencer e é possível diminuir essa desigualdade que existe. Valeu, muito obrigado aí ao Rodrigo Lemes, ao canal do Design Team. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ative o like e se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Valeu, muito obrigado!